Alô maltinha, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do local e hora que estejam a ver este vídeo. Eu passo por aqui hoje, essencialmente, para deixar uma mensagem de agradecimento. Exatamente, uma mensagem de agradecimento por todo o carinho que eu recebi durante este ano 2025. Esta mensagem é um pequeno balanço deste ano. Foi um ano muito especial para mim e, ao mesmo tempo, também tentar perspectivar um pouquinho daquilo que será o ano 2026. Olhem, é assim neste formato porque muitas vezes aqui é na estrada que nós tomamos algumas das nossas decisões. Certamente que vocês também passam por esses momentos. Muitas vezes aqui na estrada que nós colocamos o nosso anjinho bom e o nosso anjinho mau a lutarem um com o outro e é a partir daqui que muitas vezes nós temos a calma suficiente com esta vida tão agitada, sempre tão hiperestimulada por tudo e mais alguma coisa, que nós encontramos um cantinho para poder refletir, para poder pensar, para poder estar com nós próprios, para podermos conectar com a nossa mente, com o nosso espírito, e é isto. Então esse agradecimento é um agradecimento, porquê? Porque, primeiro, por todas as mensagens de carinho que já disse, e segundo, porque foi um ano de muita transformação, foi um ano de muita multiplicação de habilidades, foi um ano em que eu me pus à prova, foi um ano em que eu me superei, foi um ano em que eu tive a oportunidade de me colocar no maior desconforto que eu acho que já havia estado até hoje. Foi um ano onde eu superei algumas das minhas mais profundas inseguranças, e um ano onde eu tive a oportunidade de constatar que não vale a pena nós colocarmos expectativas na nossa vida. Não vale a pena nós termos a expectativa como o ponto mais importante da tarefa que nos propomos a fazer. Eliminar com a expectativa vai também fazer com que os pontos de frustração que nós vamos encontrar sejam cada vez menores. E com isso, o que é que nós ganhamos? Ganhamos mais energia. E se ganhamos mais energia, nós vamos estar sempre mais aptos a estar num ponto de decisão que nos permita andar para a frente, que nos permita conhecer novos ambientes, que nos permita conhecer novas pessoas, ter novas ideias, iniciar novas ações, e tudo isto nos leva a novos resultados. Tudo isto está na nossa mão, ok? Experimentar novos ambientes, conhecer novas pessoas, ter novas ideias, pôr em prática novas ações e alcançar novos resultados. O que é que isto vai fazer com que mude a nossa vida? Vai ser uma mudança exponencial. Porquê? Porque se nos expomos realmente a novas oportunidades, então nós não vamos esperar pelas oportunidades, nós vamos nos expor a elas, e quando assim fazemos, o resultado vai ser um resultado que não estaríamos à espera, vai ser um resultado exponencial. Vamos obter resultados que não podemos expectar, e então é por isso que a expectativa tem que estar de fora para nós seguirmos este caminho. Para podermos seguir este caminho, primeiro temos de estar em paz com nós mesmos, temos de estar em harmonia com o desconforto e na busca desse conforto. Tal como na vida, toda a gente, eu acho, que procura soluções de equilíbrio, mas de facto a nossa vida nunca chega a encontrar equilíbrio. Nós estamos permanentemente à procura do equilíbrio, mas somos forçados permanentemente
a lidar com todos os desequilíbrios que vamos encontrando. E é isso que vai fazer com que nós consigamos prosseguir, porque o dia que nós conseguirmos equilibrar a nossa linha será mau sinal, será um sinal que nós não desfrutaremos mais desta vida terrena e partiremos para outra dimensão qualquer. Bom, é com isso que eu me quero preocupar, em aproveitar esta vida terrena, porque temos tempo de desfrutar aquilo que cada um entenda pela vida eterna. Ok? Eu já me enganei aqui no comando, não faz mal. E então é o seguinte, nós, para podermos realmente avançar e de certa forma criar os tais desequilíbrios, nós temos que efetivamente seguir alguns caminhos. E esses caminhos poderão estar mais ou menos identificados por cada um de nós. Eu neste momento tenho bem delineado quais os caminhos que quero traçar, quais os caminhos que eu quero alinhar. Porquê? Porque este foi um ano muito, muito importante nesse crescimento, foi um ano de muita busca, foi um ano de muita partilha, foi um ano de muita aprendizagem, foi um ano de muito ensino. E assim, um dos conselhos que eu posso dar a toda a gente é que, se querem aprender muito, ensinem muito. É verdade. Se querem aprender muito, ensinem muito. E vice-versa, né? E se querem ensinar, aprendam. É um trabalho constante, é um trabalho contínuo, e é um trabalho em que nós temos que deixar de lado, essencialmente, o nosso ego, o alimentar do nosso ego, e temos que nos colocar à prova para que possamos crescer, para que possamos prosperar, para que possamos ser uma versão melhor de nós próprios. Ora bem, eu como já parei, eu posso colocar aqui, assim vocês veem melhor, ok? Vocês veem melhor. E então dizer-vos o seguinte, que esta partilha, ela tem como base o agradecimento, não é? Que como eu já disse. Mas também tenho a intenção de vos mostrar alguns caminhos que vocês podem optar, porque eu tenho a certeza que se vocês optarem por esses caminhos, vocês vão estar a facilitar imenso aquilo que é o vosso trajeto, o vosso alinhamento com as coisas, e consequentemente encarar ainda melhor, de melhor forma, todos os desafios que nos vão surgir no percurso, porque efetivamente, se nós temos um caminho, esse caminho vai ter altos e baixos, não existem caminhos lineares, não existem chegar do ponto A ao ponto B de forma reta. O que eu acredito é que do ponto A ao ponto B nós vamos ter muitos pontos altos, pontos mais baixos, e é precisamente, muitas vezes é nesses pontos baixos que nós ganhamos o balanço suficiente para alcançar os pontos mais altos que nos possamos propor. Mas isso só será possível se nós tivemos em conta aqui 3 pontos essenciais, na minha opinião, que são as nossas renúncias, que são as nossas ressignificações e são os nossos desapegos. Quando eu falo nestas 3 coisas, e projetando, por exemplo, já um ano 2026, todos nós temos resoluções de um novo ano, todos nós temos essa aspiração de pôr em prática algo que nunca fizemos até aqui. Só que nós temos que ter realmente, a par dessas resoluções, nós temos que ter uma outra lista bem definida. E essa lista é a lista das renúncias, que tem que ter o tamanho desses nossos propósitos para 2026. E então é isso que eu também tento aqui apelar-vos e alertar-vos de que façam 2 listas. Façam 2 listas, porque vai ser, olha, vou usar uma frase, vai doer menos. Façam 2 listas, porque às resoluções que vocês tiverem, aos propósitos que vocês tiverem para 2026,
coloquem as renúncias consequentes. Com isto eu vou-vos evitar frustrações, é verdade. Vou evitar que vocês se frustrem, porque efetivamente todos nós já fizemos isso, tínhamos listas extensas de objetivos, de resoluções para o novo ano, e passados 15 dias, nós, por esta ou por aquela razão, porque acabamos por criar prioridades que não vão de encontro a essa nossa lista. Então, aquilo que eu vos digo, aquilo que eu partilho com vocês é de que, se vocês tiverem as renúncias à altura dos vossos anseios, então vocês vão conseguir pelo menos chegar mais perto daquilo que é o vosso objetivo. E então, depois de nós termos as renúncias de acordo com os propósitos, nós temos que também ter a consciência de que vamos ter que ressignificar muitas coisas. E o que é ressignificar? É isso mesmo, é dar um outro sentido, àquele que inicialmente seria previsível nós darmos. Com essas renúncias nós vamos ter que ressignificar muitos momentos, e ressignificar é nada mais, nada menos do que conscientemente nós sabermos que não vamos fazer isto desta forma, vamos fazer daquela forma, mas é uma forma que é uma forma consciente, é uma forma que está realmente ligada a nós, é uma forma útil de nós prosseguirmos com o nosso objetivo. A essas renúncias há algo que está a sobrepor tudo isto, que é os desapegos. Não sei qual deles o mais difícil, sinceramente não sei qual deles o mais difícil, porque muitas vezes os nossos egos estão tão inchados que não nos deixam ver um pouquinho mais além, e temos para nós certezas absolutas que realmente apenas são para nós. Ou melhor, e nem para nós são, porque se nós próprios nos pusermos numa outra perspectiva a ver exatamente a mesma situação, nós próprios vamos verificar que não faz sentido nós nos apegarmos demasiado às coisas. Então nós temos realmente que nos desapegar das coisas para dar espaço de aprender outras, para que outras coisas, outras pessoas, outras causas entrem na nossa vida. Então deixemos-nos desapegar crenças limitadoras que nós possamos ter, para dar espaço de entrar na nossa vida, na nossa mente, coisas e causas novas. Também, no meio disto tudo, para estas renúncias, para estas ressignificações, para estes desapegos, há algo que nós vamos ter que fazer, que normalmente está ligado, eu vou tentar enumerar aqui, não sei se me vou lembrar de muitas, mas é algo que eu faço de uma forma tranquila, de uma forma divertida, para que a carga não seja demasiada. Então eu costumo dizer que nós devemos eliminar todos os Fs do nosso caminho. E quais são esses Fs? Os Fs são, se nós realmente queremos atingir algo, nós temos que focar toda a nossa energia nesse algo, nessa nossa causa, nesse nosso propósito. E para isso nós temos que eliminar todos os nossos Fs pela frente. Temos que eliminar férias, temos que eliminar feriados, temos que eliminar fins de semana, temos que eliminar folguinhas, temos que eliminar mais coisas começadas por F. De certeza que vocês vão encontrar aí outras coisas começadas por F que nos limitam, que não nos levam a lado nenhum, que nos levam simplesmente a festinhas que não vão dar em nada, que na nossa vida, para aquilo que nós queremos em termos de projeção da nossa vida, não vai dar em nada. Vai ser vai ser uma folia muito fugaz, e então nós queremos realizações duradouras, nós queremos realizações que possam inspirar outras pessoas a fazer também aquilo que nós fazemos, e a fazer de acordo com a vida de cada um. E isso, sim, é nós impactarmos a vida de alguém, é nós estarmos a ajudar a humanidade a andar para a frente. Quando eu estou a fazer este tipo de partilha
quando eu estou a fazer este tipo de partilha, eu quero com isto também que outras pessoas ouçam, que outras pessoas vejam. Porquê? Porque hoje já não tenho dúvidas, já tive essas dúvidas de que, quer dizer, eu não sou nenhum influencer, mas porque é que eu estou a fazer estes vídeos, porque é que eu estou a fazer? E de facto é mesmo uma questão de visão das coisas. Eu de facto sou um influencer, tenho a certeza que neste momento tenho a certeza que já influenciei muitas vidas a seguirem determinados caminhos. Tenho a certeza que com estas palavras eu possa influenciar alguém. Se esta palavra chegar a alguém, eu vou ficar feliz. Porque eu vou influenciar, quer seja de uma forma objetiva, no sentido de seguir aquilo que eu estou a dizer, porque comprovadamente os resultados são alcançáveis, quer seja para dizer o seguinte: epá, o Ricardo está aqui a ter um discurso que eu não concordo nada com isto, eu acredito precisamente no contrário, por isso eu vou seguir o caminho contrário àquilo que ele diz. É uma ajuda que eu estou a dar. Porquê? Porque o que nós queremos é rumos e caminhos que sejam pensados, que sejam orientados, que sejam conscientes. O que eu não quero de todo é ver pessoas andarem sem rumo, pessoas que não sabem para onde vão. Fazem lembrar a história do cavaleiro armado. Não sei se é assim que se chama a história do cavaleiro armado, que eu passo a contar assim muito rapidamente, que muitas vezes nós andamos guiados, não sabemos bem porquê, andamos guiados por alguém, ou seja, nós não somos os comandantes da nossa vida, nós não somos os diretores do nosso filme de vida, muitas vezes nós deixamos-nos guiar por alguém. Querem exemplos? Por exemplo, no nosso trabalho, muitas vezes, se nós não guiamos a nossa vida, nos nossos empregos, alguém nos vai guiar, são os nossos patrões que nos vão guiar, e nós estamos a ser realmente a seguir um caminho que se calhar até nem gostamos, se calhar até nem queremos, mas estamos a ser guiados porque foi assim que nós fomos programados. Pronto, e esta minha mensagem é também no sentido de nós pegarmos em algumas áreas da nossa vida, claro que não pode ser tudo ao mesmo tempo, este é um processo de crescimento, e possamos ser nós os realizadores da nossa vida, porque é possível, nós sermos os realizadores da nossa vida. E a história que eu queria contar do cavaleiro armado é que um cavaleiro seguia a cavalo, um cavaleiro armado seguia a cavalo em determinado rumo, e estava uma criança sentada num passeio que, ao observar um cavalo tão belo, tão esbelto, decidiu abordar o cavaleiro e perguntou-lhe: ó cavaleiro, para onde é que vais? E o cavaleiro, muito espantadamente, olhou para o menino, olhou indiferente e respondeu: não sei, pergunta ao cavalo. Bom, muitas vezes é assim que nós andamos na vida, vamos indo na levada da vida, sem rumo, sem uma orientação, empurrado pelos ventos, sem orientarmos as nossas velas. Então, nós havemos de ir dar a algum lado. Agora, não será certamente onde nós queremos. Será certamente onde nós queremos. E acho que todos nós estamos cá para seguir o caminho que nós quisermos, o caminho que nós determinarmos para a nossa vida. Claro que nem sempre o podemos fazer de uma forma completa. Temos que ir por fases, temos que nos aperfeiçoar, temos que ver e ouvir outras pessoas que já passaram pelo caminho, temos que avaliar as situações e também nos predispormos a encarar o desconforto, predispormos a nossa atuação em virtude de alcançarmos algo mais para a nossa vida. Este ano 2025 foi um ano extremamente importante. Porquê? Porque eu determinei que ia fazer um Ironman. Contra todas as expectativas, contra tudo, eu determinei isso. Desde já faço aqui um disclaimer de que não façam o que eu fiz, não façam o que eu fiz. O que eu fiz foi, eu determinei isso na minha vida, e depois então é que fui perceber como é que eu poderia fazer. Ou seja, um Ironman é uma prova exigente, é uma prova que põe em causa a nossa vida, põe em causa a nossa saúde, e que tem sempre um processo por trás que deverá ser o mais racional possível, o mais completo possível. O que é que eu fiz?
o que eu fiz foi, sem qualquer experiência nas modalidades, nas 3 modalidades que incluem esta prova do Ironman, que é a natação, que é o ciclismo e que é a corrida, eu sem qualquer experiência nestas modalidades, sem qualquer preparação de natação, nunca fiz provas de natação, sem qualquer provas de ciclismo, há mais de 15 anos que não andava de bicicleta, e sem qualquer corrida feita, nunca fiz uma meia maratona, nunca fiz uma maratona, e fazer tudo isto num dia só. Um dia em que tenho que nadar 3,8 km, que tenho que fazer 180 km de bicicleta e tenho que fazer uma maratona de seguida. Bom, isto é assustador, mas eu coloquei essa crença dentro de mim e eu acreditei que era possível, com a minha capacidade de sofrimento, com a minha experiência desportiva, com o meu passado desportivo, com a minha capacidade de encarar os desafios e ter alguma noção de responsabilidade, eu acreditei que era possível. Houve pessoas que depois de eu ter tomado a decisão me perguntaram: mas porquê é que não começas por uma maratona? Por exemplo, fazes uma maratona? E eu disse: olha, porque sinceramente, eu tenho em mim que se eu treinar 5, 6 meses, eu consigo fazer uma maratona. Essa é uma certeza absoluta que eu tenho. Eu tenho em mim que se eu fizer uma meia maratona, se eu trabalhar 2, 3 meses, eu consigo fazer uma meia maratona. Disseram-me: porque é que não fazes então um alfa, um 70.3, um chamado meio Ironman, que não é um meio Ironman porque tem características muito próprias, é uma prova duríssima na mesma. E o que é um 70.3? É nós nadarmos 1,8 km, é nós andarmos de bicicleta 90 km e é nós fazermos 21 km, que é o equivalente a uma meia maratona. Isto é um alfa, um 70.3, um Ironman 70.3. E sinceramente eu olhei à distância de um ano, à distância de 11 meses, que era o prazo que eu tinha para treinar para a prova, que já estava definida, e disse assim: desculpem-me, mas eu tenho a certeza absoluta que se eu treinar 11 meses eu consigo fazer o 70.3. Eu sei que em todo o percurso, em todo o trajeto, há altos e baixos, nem tudo vai correr bem, vai haver retrocessos, vai haver momentos de desalento, vai haver momentos em que apetece desistir, mas eu tinha a certeza de que se eu fizesse um half, eu iria terminar a prova. Pronto, se não tivesse algum problema técnico, mas isso é equivalente a todas as provas. Fisicamente, pela minha vontade, pelo passar do processo, eu tinha essa convicção. Quando eu vi o que era um Ironman, quando eu vi o que era esta prova, eu já não tive a mesma certeza. Eu não tive a certeza de que conseguiria chegar ao fim. E então foi exatamente esse o motivo que me levou a dizer: sim, é esta a prova que eu quero fazer, é isto que eu me quero propor durante estes 11 meses, a partir do dia 18 de novembro de 2024 até o dia 18 de outubro de 2025, eu vou-me propor e vou virar todas as minhas flechas para este propósito. Bom, para nós alcançarmos este tipo de objetivos, é lógico que existe toda uma metodologia por trás. Eu tive que procurar um treinador, eu tive que me alinhar com a minha família, eu tive que fazer acordos com o meu filho, e que felizmente tudo correu bem, porque o alinhamento era total. A minha vontade foi satisfeita, tanto pelo Mateus como pelos meus pais, e isso facilita todo o processo. Foi duro, tudo aquilo que eu queria era expor-me ao processo de me preparar para uma prova como um Ironman, um full. E tudo isso foi alcançado graças a um método de trabalho. Eu tive que procurar um treinador, eu tive que procurar soluções intermédias para poder completar todas as fases de treino. Eu procurei um treinador, neste caso foi o Zé Lima, o professor José Lima, que tem uma equipa de triatlo, que é a ZL Pace Lab.
em que me acolheu, quase teve um colapso quando eu lhe disse que ia fazer um full a 11 meses, sem experiência. Bom, mas isto depois é tema para outras conversas, e a ele muito agradeço o facto de, em pelo menos 3 vezes durante o processo, ele me expor uma situação que eu não queria ser exposto, mas que era necessário eu ser exposto, que foi eu ser confrontado com a proposição com a proposta de Rico, epá, não é melhor adiares um ano esta prova, porque é curto, ou seja, as minhas prestações de treino eram sempre, eu não falhei um treino, atenção, eu não falhei um treino durante a época toda, mas houve momentos em que não foi possível fazer treino de corrida, porque estava meio tocado, meio lesionado. Se não foi possível fazer isso, eu fiz sempre outro tipo de treino, mas eu treinei todos os dias, desde o dia 18 de novembro até o dia 18 de outubro, eu treinei todos os dias. Nunca fugi a esse compromisso, assumi, fez parte da minha vida, cumprir com esse processo, e foi isso que determinou eu chegar ao fim, e no dia da prova me sentir capaz de enfrentar o desafio. E então o professor Zé Lima, ele por 3 vezes pelo menos me abordou no sentido de se não seria mais prudente da minha parte eu adiar. Mas eu tinha este propósito cá dentro e disse-lhe: Zé, obrigado pela tua chamada de atenção, responsável, profissional. Eu enquanto treinador faria exatamente o mesmo. E disse-lhe: Zé, eu só se tu me disseres que de facto que corro risco de vida, ou que não há mesmo a mínima hipótese de eu completar esta prova, eu vou respeitar a tua visão profissional, e então aí eu não avanço. Mas enquanto houver possibilidade de eu completar esta prova, eu vou fazer esta prova na data que está determinada. Pronto, assim foi. O Zé foi espetacular em todo o processo, respeitou-me, ajudou-me no máximo, ajustou treinos quando tinha que ajustar, e depois foi também extremamente importante na confiança que me passou no dia da prova. Todo o planeamento de prova, todas as dicas que ele passou, que foram cumpridas à risca, e permitiu eu chegar a esse êxito. Bom, eu falo nesta prova porque quero relacionar esta prova com qualquer um dos objetivos que vocês possam ter para 2026. E o objetivo pode ser escrever um livro, pode ser fazer uma caminhada por dia, pode ser iniciar treinos, pode ser fazer uma meia maratona, pode ser correr 10 km, pode ser fazer um Ironman, ok? Mas aquilo que eu vos peço é, aquilo que estiver dentro de vocês decidam, partilhem com alguém, e o que vocês disserem que vão fazer, vocês façam. Vocês façam, porque o nosso cérebro vai estar à espera de nós falharmos. Mesmo que eu diga que vou beber um copo de água todos os dias, a partir de agora eu vou beber um copo de água todos os dias, durante uma semana, ok? Durante uma semana eu vou beber um copo de água todos os dias. Essa validação de eu beber o copo de água todos os dias vai implementar em nós um caminho. O nosso cérebro vai assumir: epá, este gajo disse que ia beber um copo de água todos os dias durante uma semana e ele cumpriu. Então depois nós podemos alcançar um segundo patamar e dizer: olha, eu vou beber um copo de água todos os dias durante um mês. E o cérebro vai dizer assim: ok, tu cumpriste durante uma semana, e se calhar eu vou permitir que tu faças isso durante um mês. Mas, durante todo esse processo, vão surgir as tentações, vão surgir aquelas chamadas à nossa lista de renúncias, em que nós vamos ter que ser fortes e determinados e dizer não. Dizer não. E ter a capacidade de dizer que não é uma prova de fortalecimento, é uma prova de robustez, para que nós possamos continuar com os hábitos que estamos a adquirir e para validar tudo aquilo que nós queremos fazer.
Então o nosso cérebro vai ser cada vez mais permissivo àquilo que nós dissermos. Porquê? Porque ele vai dizer, epá, este gajo não brinca. Ele diz que faz e faz mesmo. Se vocês disserem que telefonam a uma pessoa, logo eu telefono-te, epá, telefonem. Se vocês disserem que amanhã vamos fazer uma caminhada de manhã, pá, não importa se está a vento, se está a frio, se está a chover, se eu disse que vou, eu vou. E isso é um potencial enorme para tudo aquilo que nós possamos querer desenvolver na nossa vida. Eu passei pelo processo de escrever um livro. E esse processo foi um processo que eu não estava à espera que fosse tão satisfatório, que o resultado fosse tão nobre, que permitisse eu pensar o seguinte: para mim escrever um livro era uma coisa, epá, eu nunca iria fazer na vida, ou se fizesse na vida ia ser quando fosse velhinho. Porquê? Porque tenho que ter tudo muito bem organizado, muito bem preparado. E quando me fizeram a proposta para escrever esse livro, eu disse, sim senhora, mas eu pensei, bem, para o ano eu vou escrever o livro. Quando me disseram que eu tinha 15 dias para escrever a minha parte nessa coautoria, eu entrei em pânico. Mas mais uma vez, eu fui exposto, eu aceitei o desafio, eu disse que ia fazer e não podia falhar. E fiz. Com a prova foi exatamente a mesma coisa. E quando a gente começa a juntar estes pequenos resultados, nós começamos a perceber que o alcance das nossas palavras, que o alcance dos nossos propósitos, que o alcance das nossas causas podem ter realmente finais felizes. E não é sempre a discórdia. E não é porque chega alguém que não está com a mesma visão que nós, que não está com a mesma energia que nós estamos, a dizer, epá, tu não vais ser capaz de fazer isso. Não é porque essa pessoa disse que eu não vou ser capaz, que realmente eu não vou efetivar essa mesma coisa. Então vá. É tempo de nós dizermos às pessoas, olha, eu agradeço-te, mas cuida da tua vida. E vamos deixar que seja o nosso propósito, a nossa causa, a comandar o nosso destino. E aí sim nós vamos por caminhos que se calhar nunca imaginaríamos que seria possível. Nós fomos todos muito formatados para seguir caminhos, não é? Desde a escola, já sabemos como é, a todas as outras situações, até mesmo familiares. Tem que haver um padrão de comportamento. Mas não tem que ser assim. Nós podemos alcançar realmente aquilo que nós desejamos. Chamemos sonhos, chamemos metas, chamemos objetivos, chamemos aquilo que vocês quiserem. Então nós somos muito mais capazes de alcançar determinadas situações simplesmente se nos predispusermos a fazer isso. E essa predisposição implica realmente nós fazermos renúncias na nossa vida, fazermos ressignificações, nos desapegarmos de coisas e seguir métodos, seguir processos. Tal como no Iron Man eu segui o método do Mr. Zé Lima, o processo que ele implementou para que eu chegasse ao dia e tivesse forma física e mental capaz de encarar o desafio, nós depois temos que detalhar em cada uma dessas disciplinas o que nós vamos fazer. Eu para nadar, eu não nadava 150 metros sequer. Eu para nadar tive que ir procurar o método de uma treinadora de natação. Eu fui buscar a professora Filipa Pinheiro, que é uma nadadora exímia, uma pessoa com muita experiência na área e que me ensinou. E eu segui o processo. Então eu modelei tudo aquilo que ela estava a fazer, tudo aquilo que ela tinha preparado para mim, para eu poder ter uma boa prestação na natação. Eu modelei tudo aquilo que o professor Zé Lima tinha preparado para mim, para que eu me saísse bem na prova. No meio disto tudo, eu tenho modelado imensos autores na busca de conhecimento. Muitos livros.
lidos, muitos vídeos, muitos podcasts. Aproveitei o tempo sempre no sentido de me enriquecer para que as minhas ferramentas pudessem estar aumentadas e ao dispor das minhas vontades. Então, obter o conhecimento é um princípio básico. Nós, para fazer as coisas, nós temos que as conhecer, temos que obter esse conhecimento. Um segundo passo é nós obtermos realmente o entendimento, porque não basta só nós termos o conhecimento, não basta só nós sabermos o que é, nós temos que saber o porquê e o como funciona. Porque isso é que nos vai dar a segurança de nós pormos em prática aquilo que nós quisermos. Então já estou a dizer aqui, são 3 pontos, eu já disse os 2 primeiros: obter conhecimento das coisas. Segundo ponto, obter o entendimento dessas mesmas coisas. E em terceiro lugar, nós temos que recorrer de habilidades, nós temos que ter ferramentas, nós temos que ter acesso à sabedoria para pôr em prática todo este entendimento, todo este conhecimento. Porque conhecimento que não é posto em prática vai virar obesidade cerebral. Ok? Então, o que é que nos adianta nós sabermos muito, se não pusermos em prática? Pôr em prática é pôr ao nosso serviço ou ao serviço dos outros. Pondo ao nosso serviço, nós vamos estar a dar um exemplo e vamos estar realmente a transbordar para que outras pessoas possam também beber daquilo que nós estamos a fazer. E isso dá sentido àquilo que nós fazemos, que é: eu vou fazer, mas eu vou impactar mais alguém para que alguém faça e siga o seu caminho. Eu acredito que é um dos nossos propósitos de vida, de todos nós, é um propósito comum, de que nós estamos cá para desfrutar das coisas que estão ao nosso dispor nesta natureza e que com esse desfrute nós possamos transbordar na vida de outras pessoas e de alguma forma lhes toquemos e ajudemos a elas seguirem também o seu caminho. Isto que eu acredito que nós podemos fazer no ano 2026, é isto que eu acredito que nós podemos todos, cada um à sua maneira, dar um passo em frente para que possamos chegar mais longe. Muitas vezes nós vemos esse mesmo destino tão longe, tão longe, tão longe. Vocês já viram o que foi para mim eu iniciar uma prova em que eu tenho que nadar 3,8 km, saber que ainda tenho que fazer 180 km de bicicleta e saber que no fim dessas 180 km ainda tenho que fazer mais uma maratona de 42 km, ao total de 226 km percorridos. Antes de eu iniciar a prova toda, assim, eu tenho 226 km para fazer com as minhas pernas, com o meu corpo, com as minhas mãos, mas essencialmente com a minha mentalidade. E quando nós temos a certeza do que estamos a fazer, quando nós temos a certeza de que a nossa mentalidade está alinhada com o propósito que nós determinamos, então não há hipótese de nós falharmos. Porque se eu chegasse à prova e eu não conseguisse concluir a prova por qualquer razão, isso nunca seria um falhanço para mim. Nunca, jamais. Embora as pessoas de fora poderiam achar isso. Mas nunca seria um falhanço. Porquê? Porque tudo aquilo que eu bebi durante os 11 meses no processo fizeram com que eu chegasse ao dia da prova e fosse uma pessoa completamente diferente daquela pessoa que iniciou no dia 18 de novembro de 2024. Eu hoje sou um Ricardo completamente diferente do Ricardo de 2018. Desculpem, do dia 18 de 2024. Eu hoje sou um atleta diferente. Eu hoje sou uma pessoa diferente. Eu hoje sou um pai diferente.
E há uma velha máxima, uma frase do nosso querido Nelson Mandela que diz que nós nunca perdemos. É ou ganhamos ou aprendemos. Esta foi uma velha máxima que eu segui sempre ao longo deste processo. E então, se eu chegasse ao dia da prova e por alguma razão eu não concluísse a prova, fosse por um motivo técnico, fosse por um motivo físico, fosse por um motivo que fosse, jamais seria uma derrota, jamais seria perder algo. Era mais uma vitória, era mais uma aprendizagem. E se nós encararmos tudo aquilo que nós fizermos com este espírito, então nós estamos muito mais libertos para poder desfrutar daquilo que nós nos estamos a propor. 2026 poderá ser um ano diferente se nós criarmos estas ideias, se nós realmente pusermos estas ideias em ação, se nós nos expusermos então a novos ambientes, se nós conhecermos novas pessoas que nos vão dar perspectivas completamente diferentes daquilo que nós pensávamos, se nós olharmos simplesmente para a natureza e ver o quão a nossa vida é tão próxima da vida de qualquer ser vivo da natureza, pensar que todos nós um dia já fomos uma semente, pensar que todos nós nos desenvolvemos a partir da junção, como sabemos, não é? Do óvulo da mamã, do espermatozoide do papá, em terreno fértil. O que é isso? Isso é uma semente que foi depositada no terreno fértil, em que se deu ali aquela misturinha mágica e nascemos nós, desenvolvemos-nos nós. É exatamente igual na natureza, quando nós temos um solo fértil, neste caso a terra, temos uma semente boa, ok? Uma semente boa, que depositamos na terra, que cuidamos e que vai nascer uma árvore. Mas antes de nascer a árvore, acontecem várias coisas que nós não vemos. E muitos de nós queremos ter ações que nos deem satisfação imediata. Nós queremos ter atuações que nos deem logo o título almejado. Todos nós queremos obter a consagração já. E não é assim. O já, o agora, é a ação. Se nós temos um objetivo, vou usar o objetivo de perder peso, dizer que a partir de janeiro eu vou perder 15 quilos, desculpem a minha prepotência, a minha arrogância, mas eu quase que arrisco que vocês não vão eliminar esse peso. Porque quem vai realmente eliminar esse peso já decidiu, e hoje é o dia de iniciar. É verdade. Hoje é o dia de iniciar. Era ontem, mas como não deu ontem, é hoje. Se vocês começarem amanhã, já é tarde. Se vocês começarem amanhã, o propósito do vosso anseio já vai estar desfasado da realidade. É hoje. Se eu começar hoje, aqui, agora, eu acredito que vocês em 2026 conseguem eliminar 15 quilos. Eu eliminei 15 quilos desde dezembro de 2024 até junho. Eu eliminei 15 quilos. É verdade. Mas essa decisão estava tomada. O processo foi desde o dia 18 de novembro. Acreditem, amigos, que possam ainda estar com paciência de me estar a ouvir. É possível nós termos o corpo que nós ansiamos. É possível nós termos a força para executar determinada tarefa. Mas nós temos que nos propor a isso, nós temos que nos expor a isso. E só assim é possível nós vermos aquilo que era uma semente germinar e dar o seu fruto. Nós temos o fruto
Nós somos o fruto único daquelas duas sementinhas que se juntaram, porque aquelas duas sementinhas não são sementinhas quaisquer. Elas são especiais, elas foram escolhidas para nós sermos hoje quem somos. Ok? Agora, há também a parte do cuidar, não é? Se nós colocamos na terra a tal semente e depois não cuidarmos da terra, se não regarmos, se não a expormos ao sol, se não tivermos as características necessárias, também não vai brotar grande coisa. Tal como nós estamos cá hoje, mas se nós não nos cuidarmos, se nós não cuidarmos de nós próprios, nós não vamos ter a capacidade de cuidar dos outros. Muitas vezes é isso que nós queremos. Nós queremos dar conselhos aos outros sem olharmos para nós próprios. E então, por si só, já é um processo, esse sim, podemos dizer que é defeituoso, que é, nós queremos que o outro faça aquilo que nós não demos o exemplo de ser feito. Não acredito nessa metodologia. Pode acontecer, mas eu não sou um seguidor dessa metodologia. Então, se nós temos o exemplo em nós temos seguidores para nós. Ok? Se nós somos o exemplo, mais facilmente os nossos filhos nos vão seguir, mais facilmente os nossos alunos nos vão seguir, mais facilmente os nossos amigos nos poderão seguir, mais facilmente o outro que não nos conhece de lado nenhum pode olhar para nós e dizer, epá, este gajo, ele é um exemplo. Se eu seguir aquele exemplo, eu também poderei chegar a ser um exemplo e alcançar o meu objetivo. É só isto. Por isso, aquilo que eu espero, aquilo que eu sinceramente trago para 2026 é que possamos estar mais juntos, possamos estar em maiores partilhas, possamos ter mais confiança uns nos outros e possamos obter mais resultados a partir do resultado do outro. Eu olhar e ver, epá, o Rico conseguiu fazer um Ironman. Epá, então eu também consigo. Epá, eu gostava que vocês gravassem esta frase mesmo. Epá, então se ele conseguiu, eu também consigo. E coloco aqui Ironman, não tem que ser esta prova Ironman. Eu coloco Ironman da vossa vida, seja o que for que vocês queiram alcançar. Se houver foco, se houver um método, se houver a renúncia, se houver a ressignificação, se houver o desapego, se vocês fizerem diferente do que fazem agora, vocês conseguem. Todos nós conseguimos. Então, aquilo que eu disse inicialmente, que esta mensagem era uma mensagem de agradecimento, é uma mensagem de agradecimento por todas as palavras carinhosas que me dirigiram ao longo deste ano, e nomeadamente no culminar da prova do Ironman, no lançamento do livro. Epá, agradeço do fundo do coração, gratidão mesmo. Dizer-vos que para 2026 eu não espero nada menos do que ver alguém dizer o seguinte: epá, se o Rico conseguiu, eu também consigo. E isso nada me deixaria mais feliz do que realmente eu ver alguém a expor esse pensamento, a expor essa proposição, a expor essa exclamação, digamos assim, e vermos realmente vocês a seguirem o vosso caminho e a conseguirem resultados. Uma última dica que eu deixava aqui era: tentem não fazer o processo sozinhos. Parte do segredo é estarmos em equipa. Parte do segredo é nós estarmos em grupo. Parte do segredo é nós estarmos em seita. Parte do segredo é nós estarmos em bando. Lembrem-se bem como é que vocês andavam, como é que nós andávamos quando éramos pequenos. O tipo de brincadeiras que nós tínhamos, como é que era? Eu julgo que era
epá, rapaziada toda junta. Malta, procurem estar com pessoas com as quais vocês identificam o resultado que vocês gostariam de alcançar. Ok? Esse é meio caminho andado. E se sentires que dentro do teu grupo tu és o melhor do grupo, pá, salta fora, vai para outro grupo. Já não tens mais nada a aprender aí. Esse momento em que tu estás e que tu consegues identificar que és o melhor desse grupo, já serviu para tu transbordares nos outros. Agora tu não podes carregar os outros às costas. Procura mais e melhor. Se tu procurares melhores, tu vais ser melhor. Ok? Esta é uma mensagem que eu gostaria que tu fixasses, que tu absorvesses, que tu acolhesses e que tivesses aqui também em mim uma pessoa que tu podes, mesmo que não me conheças, entrar em contacto comigo e perguntares o que tu quiseres. E é mesmo, eu acho que é a forma ideal que eu considero de nós estabelecermos algum contacto, é façam perguntas. Porque todos nós temos uma vida tão ativa, uma vida tão preenchida, que muitas vezes, estarmos a falar da história da carochinha, não nos leva a lado nenhum. E isso vai desencantar realmente uma possível aproximação. Então, um conselho que eu dou, e nomeadamente para as pessoas que falam comigo, façam-me perguntas. Essa é a forma de me deixarem mais cativado, de eu estar interessado nos vossos resultados, façam-me perguntas. Ok? Porque certamente que eu terei muito a aprender com aquilo que vocês também possam querer fazer. E então, se estivermos perto, se estivermos em comunidade, tenho a certeza absoluta de que os resultados poderão ser alcançados. Ok? Olhem, deixar aqui só esta nota, que eu disse-vos que eu sou influencer, mas eu sou um influencer à moda antiga, não é? Como eu disse. Mas, para que esta mensagem possa chegar a mais pessoas, eu vou pedir-vos um favor. Se vocês gostaram deste conteúdo, vocês façam um like aí na mãozinha, apertem o sininho aqui do nosso canal, para que quando eu tiver mais conteúdos vocês possam ser notificados. E vou pedir também um favor, se vocês entenderem que estas palavras poderão ser úteis a alguém, reencaminhem aí na setinha, reencaminhem a 3, 4, 5, a 10 amigos. Não custa nada, o máximo que pode acontecer é cair na caixa deles e eles nunca vão ver, não vão ver à primeira, e um dia mais tarde abrem a caixa, não têm nada para fazer e até veem o vídeo, e este vídeo pode vos ajudar realmente a vocês desbloquearem alguma situação para que possam realmente explodir aí na vossa vida profissional, na vossa vida pessoal. E olhem, e deixem-me dizer-vos só isto. Eu sempre tive muitas reservas em fazer este tipo de vídeos por causa daquela situação de tu já falaste aí em prosperidade, falaste aí em crescimento, falaste em mas tu continuas a ser a mesma pessoa. Exatamente, ou seja, eu não preciso ser, por exemplo, eu falando aqui em vida financeira, eu não preciso ser milionário para falar nas coisas que nos podem fazer chegar a milionários. Porque não importa realmente aquilo que eu possa alcançar, importa aquilo que eu sou, a nossa identidade. Eu sou assim, e porque sou assim, eu tenho acesso a fazer desta forma, e se eu fizer desta forma, eu posso obter aquela. É sempre assim. Se eu quero obter, eu tenho que ser primeiro. E estou aqui a falar de ser, não estou a falar de ter, ok? Porque nós somos uma identidade, nós somos alguém que tem um propósito, e esse ser com identidade é que nos define. Não é aquilo que nós temos que nos define, é aquilo que nós somos, ok? E então é muito importante, e eu, a partir do momento que desbloqueei essa parte, estou aqui à vontade para falar com vocês, e pedia-vos que cada um de vocês também, se tivesse a oportunidade de passar a sua mensagem para outras pessoas, façam-no. Não percam essa oportunidade, aproveitem essa oportunidade, porque alguém está a precisar de vos ouvir neste momento. Haverá sempre alguém no mundo que este texto há de fazer sentido,
ok? Gente, estamos juntos, vamos lá, só um último apelo, façam um like, subscrevam aí o canal para eu saber que vocês estão comigo e partilhem esta mensagem com alguém que vos faça sentido. É uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, mas uma fé ativa, uma fé com ação, é uma esperança de alguém que neste momento tem a certeza de que pode ajudar mais pessoas, de que vos pode ajudar, de que realmente a ligação do corpo, mente e espírito faz todo sentido, e que somos seres únicos, somos seres insubstituíveis, mas somos seres que nos podemos ajudar mutuamente uns aos outros, ok? Escolham o vosso Ironman da vida. 2026 é o ano de vocês porem em prática realmente esse mesmo Ironman da vida, seja ele qual for, ok? Se tiverem dúvidas, falem comigo, que eu vou certamente ter uma palavra para com vocês e vou gostar de partilhar essa mesma palavra com vocês e de assim transbordarmos todos juntos neste ano de 2026. Só que esse ano de 2026 não começa no dia 1 de janeiro. Lamento dizer, esse ano de 2026 começa agora. Olhem, a partir do momento que vocês ouviram este vídeo, é o momento que começa o ano de 2026 para vocês, é o momento que vocês vão fazer a vossa lista de resoluções para 2026, que vão fazer a lista complementar de renúncias para 2026, e assim vamos todos juntos prosperar no sentido de crescimento, vamos crescer todos em todas as áreas da nossa vida, e vamos poder realizar tudo aquilo que possa estar pendente na nossa vida, e vamos potenciar tudo aquilo que nós já iniciamos na nossa vida. Sejam felizes, sejam vocês mesmos, que essa vossa identidade vos permita estarem por muitos mais períodos em estados de alegria, mas lembrem-se que também os estados de tristeza são momentos que nós nos regeneramos e possivelmente ficamos mais fortes. Mais fortes não são as pessoas que nunca caem, mais fortes são aquelas pessoas que, quando caem, se levantam e voltam ao caminho para brilhar. São estas as mensagens que eu tenho para vocês, são mensagens de esperança, de fé e de partilha. Contem comigo, porque eu estou cá para vos ajudar. Se quiserem, contactem-me por esta via, pelas redes sociais, pelo Instagram. Estamos juntos, ok? Sejam felizes, que 2026 vos traga o vosso Ironman da vida. Ficarei muito feliz. Let's go!